Vem comigo, futuro servidor, dando continuidade aqui às hipóteses de impedimento e suspeição. Observe então que vimos as hipóteses de impedimento e agora vamos para a parte de suspeição. Gente, a parte de suspeição ela é muito tranquila, porque você tem as palavrinhas mágicas que você deve guardar e gravando essas palavrinhas mágicas, dá para você fazer por exclusão e gravar as hipóteses de impedimento. O seu desafio na prova de escrevente é saber que nesse exato momento eu estou ministrando processo civil. Em processo civil há causas de impedimento e suspeição, assim como no processo penal também há causas de impedimento e suspeição, tá certo? Então vamos tomar cuidado com essas dicas aqui. A suspeição. Então, suspeição seriam hipóteses relacionadas à parte íntima do juiz, né? Ao convívio. Então, olha só, o juiz ele se torna suspeito quando, neste processo, qualquer das partes ou advogados for o seu amigo íntimo, então eu tenho um amigo íntimo, ou inimigo. Eu não estou dizendo, de repente esse juiz, gente, ele é tão evoluído que para ele tanto importa, né, tanto faz se é amigo ou inimigo, que ele vai ser um juiz imparcial. Só que nós somos seres humanos, né? Então o texto da lei vai lá e coloca de forma muito clara, olha, você é um juiz suspeito pelo simples fato de você ser amigo íntimo ou inimigo daquela parte. É melhor você se dar como suspeito. E vocês vão perceber mais adiante que a suspeição, diferente do impedimento, você pode alegar por motivos íntimos. Você não precisa nem dizer que aquele infeliz que está na mesa é o seu inimigo ou o seu amigo, tá certo? Agora, no impedimento, você tem que dizer o porquê que está impedido e a outra parte também, tá certo? Muito bem. Olha que interessante a segunda situação. O juiz se torna suspeito porque ele recebeu presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Então não importa, olha só, isso aqui é interessante. Não importa se foi depois ou se foi antes. É antes ou depois. Se ele recebeu presente, né? Ou ele aconselhou algumas das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender despesas do litígio, ele é um juiz suspeito. É muito complicado quando você advoga, advogado sofre demais com isso, né? Professor, então, pior ainda, porque as pessoas esquecem que você é da área jurídica, então qualquer lugar é cantinho para tirar dúvida. Pode ser numa reunião de família, pode ser numa reunião de amigos, e às vezes sem querer, tá lá o João, o juiz, que automaticamente está no churrasco, alguém, se é juiz, deixa eu fazer uma pergunta. E aí você, como juiz, não quer ser desagradável, vai lá e fala, olha, acho que você tem que fazer isso, procurar os seus direitos. E o cara se deu todas as dicas, orientou e o processo cai na sua vara. Você se tornou suspeito, porque você aconselhou a parte o que ela deveria fazer. Então olha as palavrinhas mágicas que você viu até agora. Amigo íntimo ou inimigo? Suspeito. Recebeu presentes ou aconselhou? Suspeito, tá? Vamos para o próximo. Inciso 3. Quando qualquer das partes, ele não usou a expressão advogado, falou partes, for sua credora ou devedora do seu cônjuge ou companheiro ou parente desses em linha reta ou até o terceiro grau. Então tudo aqui em impedimento de suspeição é terceiro grau, já dá para você matar. Ou quando o juiz tem interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então ele é interessado, tá? Olha como é pouquinho. São 4 situações. Na realidade vão ser 5, né? Amigo, recebeu presente, aconselhou, credor ou devedor e tem interesse no processo. Pronto. Você matou todas as hipóteses de suspeição. Se você estuda processo civil para concurso, vamos lá, reta final, grava as hipóteses de suspeição. O que não se encaixar nas hipóteses de suspeição é impedimento. Eu, como professor, tive que te dar uma aula explicando as hipóteses de impedimento. Mas aqui, meu amigo, minha amiga, foca, sangue nos olhos, foca, grava a suspeição e faça impedimento por exclusão. Tá certo? Algumas observações importantes ainda sobre a suspeição estão relacionadas nessa parte aqui, ó. Eu disse a você que o juiz pode se declarar como suspeito por motivo íntimo, tá? Sem necessidade de declarar as suas razões. O que a provinha da VUNESP tem feito?
provinha da VUNESP tem colocado que o juiz pode, nas hipóteses de impedimento, declarar-se impedido por motivos de foro íntimo. Não pode, não pode. É só por suspeição. É só por suspeição, tá certo? E nunca por motivo íntimo no impedimento. Um exemplo que eu dou muito em sala de aula, meus alunos do presencial já estão cansados de ouvir essa história. Eu saí da graduação em 2003, em 2004 nós tivemos uma mudança muito significativa no processo do trabalho, né? Relação de trabalho, relação de emprego. E eu lembro que eu defendi uma determinada cliente que ela era contadora de uma denominação evangélica muito grande na cidade de Franca. E todas as igrejas da região estavam com débito com ela, né, como contadora que fazia a contabilidade da igreja, que colhia os impostos dos pastores e tudo mais. Entramos com um processo, quem veio foi um representante de São Paulo, pediu desculpa, uma pessoa muito honesta, achei inclusive de uma índole fantástica, pediu desculpa à contadora, não sabia que as igrejas estavam negligentes e negociou, não pediu nem desconto, negociou em parcelas o débito que ela tinha. E na época eu lembro que o juiz da causa, ele olhou e disse assim, ele viu que eu estava meio que fazendo um charminho, né? Ele falou assim, doutor, vai ter acordo? E eu disse assim, vai, excelência, vai sim. Ah, eu gostaria de saber porque senão eu tenho que me declarar como suspeito no processo. Em nenhum momento ele disse, e eu também nem dei oportunidade. Fui lá, fechei o acordo, né? Nem sei também se foi tese de argumentação, mas eu poderia imaginar que esse juiz, ele estava constrangido ou porque ele foi meu professor, questão de amizade ou inimizade, enfim, né? Ou porque ele era evangélico e não se sentia bem de julgar. Então ele estava se dando por suspeito. Ele não se declarou. O porquê? Excelente, doutor, vai ter acordo? Porque se não tiver acordo, eu terei que me julgar como suspeito. Simples assim. E aqui esse ser que vos fala foi inteligente, fez o acordo na hora. Só para você gravar aqui, suspeição pode ser por motivo íntimo e sem necessidade de declarar as razões, tá certo? Agora, será ilegítima a alegação de suspeição quando? Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocado por quem alega. Então imagina que a pessoa provocou e ela alega. É legítimo. Ela está atuando aí com má fé, certo? Então se ela alegou e provocou, ilegítimo. A parte que alega houve praticado o ato que significa manifesta aceitação do arguido. Ou seja, eu vou para a audiência de conciliação, sei que aquele juiz é meu inimigo, mas eu deixo ele conduzir o processo, instrui a testemunha e lá no meio eu falo assim, vou arguir aqui a suspeição de Vossa Excelência porque nós somos inimigos. Pô, sacanagem, né? Então você praticou atos que você aceitou o juiz. Tomar muito cuidado com isso. Então as hipóteses de impedimento e suspeição, elas existem para garantir a imparcialidade do cara que está aqui no topo, chamado juiz. Entretanto, todavia, não obstante, não podem, em hipótese alguma, servir para burlar o direito ou para beneficiar alguém com a sua própria torpeza, tá certo? Esta é a ideia de impedimento e de suspeição. Tranquilo até aqui? Vamos agora para algumas informações práticas do impedimento e informações práticas da suspeição, tá bom? Bom, o prazo. Para que você alegue impedimento ou suspeição, você tem que fazer isso no prazo de 15 dias. Tome muito cuidado. Toda vez que você for estudar prazo com o professor Alex Paixão, pense assim, prazo, o contágio do prazo é quando? É assim que você tem que estudar prazo. Não é só gravar. Eu vejo algumas instituições gravando tabelinha de prazo, né? Para você memorizar todos os prazos. 15, 10, 48, 24. Tá, legal. Mas você tem que saber quando que inicia a contagem do prazo. Este prazo de 15 dias para alegar impedimento ou suspeição é a partir do conhecimento do fato. Então, de repente, eu já estou no processo e vou conhecê-lo lá para o meio. Que interessante isso. Então, quando que você conheceu esse fato? Na hora da audiência. Então, você tem um prazo de 15 dias a contar do conhecimento
do fato. A parte alegará o impedimento ou a suspeição em uma petição específica, dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. Então, a parte tem que dizer qual é o fundamento. Tá? E esse fundamento da recusa, quando é a parte, ela tem que fundamentar tanto a hipótese do impedimento, quanto a hipótese da suspeição. O único que não precisa dizer qual o motivo da suspeição é a figura do juiz, mas a parte tem que ter fundamento da recusa. Pode, inclusive, instruir com documento em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Pode trazer testemunha no processo, tá certo? Muito bem. Outra observação importante. Se o juiz se reconhecer impedido ou suspeito ao receber a petição, ele recebeu a petição e logo de cara ele se reconhece impedido ou suspeito. O que ele faz? Esse juiz aqui, que se reconheceu, ele ordenará imediatamente. O que a VUNESP tem colocado? Ele ordenará em 2 dias, em 3 dias. Não, ele ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará as suas razões, acompanhadas de documentos e do rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente para quem? Para o tribunal. Tá, explica isso para mim, Alex. Transforma. A parte alegou impedimento, suspeição, caiu no peito do juiz. O que o juiz faz? Reconhece imediatamente. Se ele reconhece imediatamente, ele vai pegar o processo. Pegou o processo, ele encaminha para quem? Ele encaminha para o substituto legal. Quem é o substituto legal? Se ele é juiz da primeira vara, provavelmente vai ser um segundo da segunda vara, terceira vara, quarta vara. Ele não manda o processo para o tribunal como a VUNESP coloca nas provas. Quando que ele encaminha o processo para o tribunal? Ele encaminha o processo para o tribunal quando você alega que ele é impedido ou suspeito, ele olha o processo novamente, ele fala, gente, eu não sou impedido nem suspeito. E em 15 dias, ele faz uma autuação apartada. O que é apartado? Separado da petição. Pega essa petição, ele vai juntar documentos, provas que ele não é impedido e ele vai encaminhar para o tribunal. Inclusive, se ele perder lá no tribunal, ele vai pagar por isso, porque ele está embaraçando o processo. E vocês perceberam que nós damos o nome disso de remessa do incidente ao tribunal? Por que incidente? Porque esse processo, as partes não entraram para discutir se o juiz é imparcial ou parcial. Entraram para falar de outras coisas, né? De uma ação de alimentos, uma ação de investigação de paternidade, uma ação de cobrança. E aí você tem que paralisar o processo para julgar uma causa de impedimento e suspeição. É um incidente. E é por isso que se o juiz perder, ou seja, se ele perder significa que deveria ter arguido antes, ele vai ter que pagar por isso. Tá certo? Muito bem. O que mais a gente precisa saber sobre impedimento e suspeição? Falamos dos prazos. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos. Então, o relator. Quem é o relator? O relator é aquele cara que vai receber o impedimento ou a suspeição. Ele vai declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido, então, 2 efeitos tem. Sem efeito suspensivo. O que é sem efeito suspensivo? Sem suspender o processo. O processo volta a correr normalmente. Tá? Está sendo julgado, mas o processo corre normalmente. Agora, olha aqui que interessante. Com efeito suspensivo, o que é efeito suspensivo? O processo para. Então, quem vai decidir os efeitos? O relator decide sem efeito suspensivo. O relator pode decidir com efeito suspensivo. Esse processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este foi recebido com efeito suspensivo, com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, olha que interessante. Se foi sem efeito suspensivo, quem julga? O próprio juiz. Então, eu automaticamente caminhei para o tribunal, o relator falou assim, não vou suspender, continua aí. Qualquer incidente, qualquer tutela que for requerida, automaticamente vai ser julgado pelo juiz.
sem problema nenhum. O grande desafio, o grande problema aqui, e que você deve prestar muita atenção, é quando o relator ainda não julgou, sem efeito suspensivo ou com efeito suspensivo, o que ele faz então? E aí teve que decidir uma tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? Imagine vocês que é uma ação para discutir se a Santa Casa é obrigada a fazer uma cirurgia no paciente do coração. Enquanto está discutindo, há necessidade, o paciente está muito mal, peça uma tutela de urgência. Só que as partes estão discutindo se o juiz é impedido para julgar ou suspeito para julgar o processo. Eu vou pegar essa tutela de urgência, que você vai aprender no próximo bloco. Pega a tutela de urgência. Se o relator não decidiu, vai ser então requerido ao substituto legal. E se ele decidiu que é com efeito suspensivo, significa que o outro não pode julgar nada, porque o processo está suspenso, eu encaminho então também para o substituto legal. O que é importante você saber aqui? Que as duas hipóteses são hipóteses de encaminhamento para o substituto legal, ou seja, o efeito em que é requerido o incidente ou quando este foi recebido com efeito suspensivo. Tá certo? Maravilha, 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 maravilha! Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita. E olha que interessante, lembra que eu falei para você que o juiz vai ser condenado nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Por que o juiz vai ser condenado a pagar custas, gente? Porque esse juiz, se foi julgado improcedente lá no... Eu vi a alegação de impedimento ou de suspeição, se foi alegado improcedente disso, o tribunal rejeita. Agora, se o tribunal acolhe, ele está falando, o juiz é impedido, o juiz é suspeito. O juiz deveria ter se declarado. E eu tive como tribunal, né, parar tudo aqui para julgar. Então ele vai pagar as custas pertinentes a esse processo, tá bom? Então, reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixa o momento a partir do qual o juiz não poderá ter atuado. Ele vai falar, não é todo o processo que está invalidado. Ele vai dizer para nós a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Ele vai expressar quais são as situações. Tá certo? E aqui, os efeitos, né? No 147 ele traz essas ideias para nós. Quando dois juízes forem parentes ou consanguíneos, traz também a hipótese aqui ainda da ampliação. No artigo 148, você vai observar que tudo que nós aprendemos sobre impedimento e suspeição, tudo, também se aplica ao membro do MP, auxiliares de justiça e os sujeitos que deveriam agir de forma imparcial, tá bom? Aqui também, ó, olha que interessante, lá no juiz tem um prazo de 15 dias para você alegar, a partir do conhecimento dos fatos, lembra disso? Agora, quando for um impedimento, suspeição, mencionando um membro do MP, auxiliar de justiça ou os demais sujeitos imparciais, isso daqui deve ser alegado uma petição fundamentada, lá do juiz fala petição específica, aqui fala petição fundamentada, devidamente instruída e na primeira oportunidade que o couber falar nos autos. Para o juiz o prazo é 15 dias. Agora, se for membro do MP, auxiliar de justiça, demais sujeitos imparciais, a regra é na primeira oportunidade, conforme estabelecido no artigo 148, tá bom? Nós fizemos essa menção quando estudamos aquela imagem que eu coloquei para vocês. Tome muito cuidado com isso. E aqui não há suspensão do processo, tá? Observe o parágrafo 2º, que diz o seguinte, que o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção da prova quando houver, tá bom? Se isso for arguido lá no tribunal, né, tiver um impedimento de suspeição no tribunal, vou respeitar o regimento interno. E toda essa regra de impedimento e aplicação, de impedimento e suspeição, você tem que saber também que ela não se aplica para testemunhas. Por que não se aplica para testemunhas? Porque quando você estudar o capítulo de provas comigo, no capítulo de provas há hipótese de impedimento, hipótese de suspeição
que não pode, e de incapacidade da testemunha, que não se confundem aqui das partes e dos juízes. Tá bom? Respira fundo e vamos ver se você entendeu tudo. Presta atenção, não anota nada agora. Eu sei que você está preocupado em ler, né? Oh, mas o Alex falou rápido, eu não entendi isso aqui. Calma. Olha para mim, olha aqui, olha nos olhos. O processo é formado uma relação triangular. No topo desse triângulo existe uma figura chamada juiz. O juiz, via de regra, deve ser imparcial. Quando ele não é imparcial, ele é parcial, dá-se as hipóteses de suspeição e impedimento. Quando você fala em suspeição, motivo íntimo, inclusive ele pode alegar suspeito sem dizer o porquê, tá certo? Quais são as hipóteses de suspeição? Amigo, inimigo, credor ou devedor. Que mais? Recebeu presentes, aconselhou ou tem interesse no processo. O restante, que eu não mencionei, são hipóteses de impedimento, não é? Atuou já no processo, a esposa ou trabalha para uma instituição de ensino, ou é administrador ou sócio de uma determinada empresa, beleza? A parte ficou sabendo, conta-se o prazo de 15 dias para alegar. A partir de quando 15 dias? Conhecimento dos fatos. Se o juiz falar assim, eu não sou impedido nem suspeito, sobe para o tribunal. Se ele falar, sou impedido, sou suspeito, encaminha-se para um substituto. Chegou lá no tribunal, relator pega, vai decidir com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo, certo? Com efeito suspensivo está tudo parado. Inclusive, se precisar decidir alguma coisa, manda para o substituto legal. Alguma coisa relacionada à tutela de urgência. Sem efeito suspensivo significa, o processo está aqui comigo, o relator, mas se acontecer alguma coisa aqui embaixo, você pode decidir aí, tá bom? E agora, no final, eu disse para você que todas as hipóteses de impedimento e de suspeição aplicam-se também aos... Vamos voltar lá? Agora sim, para você fixar. Aplica-se também aos membros do MP, auxiliar de justiça e os demais sujeitos imparciais, que deve tudo alegar na primeira oportunidade. Em hipótese alguma, o juiz suspende o processo, ele dá prazo de 15 dias para a manifestação e tudo isso não se aplica quando se falar em impedimento ou suspeição de testemunhas. Tá bom? Respira fundo, vai lá dar uma lida nos artigos que nós comentamos até agora e o próximo vídeo nós falaremos dos auxiliares da justiça. Beijo no coração.